Com a queda da taxa de juros, cada vez fica mais difícil encontrar boa rentabilidade nos investimentos. Isso não é novidade para ninguém. O que o investidor quer saber é aonde alocar o seu dinheiro para ter melhor rentabilidade nesse cenário. É por isso que nós trouxemos aqui o Denis Vise, que vai explicar para nós onde que você pode investir nesse cenário de juros em queda. Então, fique ligado. Denis, obrigado por mais uma participação aqui no nosso vídeo, tá? Seja bem-vindo novamente. Denis, o que o pessoal quer saber é o seguinte: o juro vem caindo e aqueles investimentos tradicionais, básicos, cada vez rendem menos. Qual é a alternativa? Bom, primeiramente, obrigado novamente por me chamar aqui. Enfim, estamos aí sempre que precisar. O que acontece? Quando o juro está subindo, Selic em alta, fica muito fácil ganhar dinheiro, né? Basicamente compra investimentos pós-fixados, os mais tradicionais são CDB, LCI, LCA, LC, tudo garantido, tudo tranquilo, vamos dizer, sem risco, fica fácil. Quando o cenário inverte, que é o cenário atual, quando o juro cai, a gente tem que sair do usual, sair do padrão. Nós temos que procurar investimentos um pouco mais sofisticados para que a gente consiga capturar bons rendimentos. Nesse sentido, a gente então tem que sair do CDI, tem que sair das aplicações que são atreladas ao CDI. E para sair, a gente pode procurar o quê? Tem vários aí no mercado, né? Por exemplo, as debentures, que são investimentos IPCA+, né? Não são atrelados ao CDI, a maioria delas, né? Os títulos do Tesouro também são atrelados ao IPCA+, ou pré-fixados, que também se valorizam com a queda dos juros. E tem os investimentos que utilizam-se de renda variável também, como as próprias ações, os fundos de ações, tem os fundos multimercados também. Então, assim, tem os COIs, né, os certificados de operações estruturadas. Então, o mercado tem muita opção, né? O investidor agora tem que saber o que procurar, o que colocar em carteira de acordo com seus objetivos e o seu perfil. Já que você tocou no assunto fundo de investimento, eu gostaria que você explicasse mais quais são os tipos de fundos de investimento que o investidor pode escolher que se beneficiam com esse juro baixo. Bom, não são todos os fundos que se beneficiam em um cenário de juro baixo, em um cenário de maior otimismo em relação ao Brasil. Primeiro, o investidor tem que saber que quando o juro cai, geralmente a economia vai para cima, a economia dá uma recuperada, né? Então, juro em queda pode significar alta da bolsa, tá? As coisas andam mais ou menos juntas, beleza? Fundos DI, por exemplo, não se beneficiam de um cenário de queda dos juros, né? Porque são atrelados ao CDI, não se beneficiam. Agora, quais são os fundos que se beneficiam? Primeiro, os fundos de ações, né? Que compram ações, as ações se valorizam, então seria uma opção. Tem os fundos multimercados, né? Os fundos multimercados, eles são aqueles fundos que operam tanto renda fixa quanto renda variável, eles fazem um mix nas carteiras, eles podem operar desde dólar, desde commodity, desde ações, desde juros, enfim, tudo que tem de instrumento, o fundo multimercado pode operar. Não são todos os fundos multimercados que se beneficiam, então a gente tem que também estar atento a isso, né? Dentre os fundos multimercados que se beneficiam, a gente pode destacar, por exemplo, os fundos macro, né? Os fundos long biased, né? Então, em resumo, a gente pode citar aí dos fundos de ações, fundo multimercado macro e fundo multimercado long biased. E para o investidor que está em casa assistindo o vídeo agora, tu pode explicar um pouco melhor como funciona esse tipo de fundos? Podemos começar até pelo fundo de ações. Como é que funciona esse fundo? Bom, primeiro, um fundo ele é um condomínio aberto de investidores onde existe um gestor que faz a gestão, que toma a decisão do investimento de acordo com o regulamento do fundo. Um fundo de ações consta no regulamento dele, de todos os fundos de ações, que no mínimo ele tem que ter 67% em ações. Então, um fundo de ações, como o próprio nome diz, ele é um fundo que investe em ações predominantemente, né? Mas obrigatoriamente tem que ter 67% em ações. O restante pode estar, por exemplo, em caixa, em CDI, em alguma coisa assim. Então o investidor tem que estar atento que se ele comprar um fundo de ações e as ações caírem, não vai ser o gestor que vai conseguir fazer o fundo subir,
né? Porque ele está com uma posição relevante em ações, então é inevitável. Se as ações caem, o fundo de ações também cai. Se as ações sobem, os fundos de ações também sobem. O que o gestor pode trazer vamos dizer assim, uma rentabilidade a longo prazo acima da média do mercado. A média do mercado de ações, por exemplo, é o Ibovespa. Então, um fundo de ações, no mínimo, tem que entregar uma rentabilidade média no longo prazo acima do Ibovespa. Eu acho que ficou bem claro a explicação sobre um fundo de ações, bem simples de entender. Mas você falou um nome um pouco complicado que talvez o investidor que está lá em casa não tenha entendido bem. O que é um fundo long biased? Pode explicar melhor para nós? Sim, lógico. O fundo long biased, ele é um pouco menos conhecido, e ele é um fundo que também é um fundo, vamos dizer assim, ele é um fundo de ações. Né? Ele é da categoria multimercado, ou seja, ele pode operar vários mercados, mas ele opera principalmente ações. Por que long? Long significa posição comprada, ou seja, é uma aposta na alta. Quando a gente fala long, quer dizer que a gente está fazendo uma aposta na alta. E seria uma aposta na alta das ações. A diferença de um fundo long biased para um fundo de ações é que o long biased não tem aquela exigência de ter 67% em ações. O gestor de um fundo long biased pode muitas vezes estar com 100% do recurso em caixa. Pode estar esperando uma boa oportunidade. Ou se o mercado está para inverter, para uma queda, o gestor do fundo long biased pode liquidar todas as posições de ações e ficar líquido, ficar com dinheiro em caixa. Ou seja, a massa de manobra, vamos dizer, o quanto o gestor pode interferir num fundo long biased é maior do que num fundo de ações. Então, o fundo long biased, a mão do gestor é muito importante. Né? Vamos dizer, quem está lá na frente tomando essa decisão é que interfere realmente na rentabilidade do fundo. Inclusive, vamos dizer, em períodos de baixa, um fundo long biased pode performar positivamente, né? Simplesmente estando em CDI ou em algum outro instrumento. Já um fundo de ações dificilmente vai performar bem num cenário de queda das ações, né? Então, vamos dizer, em resumo, o long biased é um fundo que investe predominantemente em ações também, mas com ampla liberdade ao gestor. Bacana! Investidor, presta atenção, uma nova oportunidade de investimento, talvez você não sabia, existem os fundos long biased, que é investir em ações com maior inteligência por parte do gestor, né? E você comentou antes também do fundo macro, né? Pode explicar um pouco mais sobre como funciona um fundo macro? Sim, o fundo macro, ele também é um fundo da categoria multimercado e ele é um fundo que opera cenário, né? O gestor de um fundo macro, ele traça um cenário futuro. Esse cenário pode ser positivo ou negativo em relação à economia e ele se posiciona em ativos que se beneficiam daquele cenário traçado. Então, por exemplo, hoje os fundos macro, na maioria das casas de investimento, das gestoras, estão apostando num cenário relativamente otimista em relação ao Brasil. O que é um cenário relativamente otimista? Queda do juro, alta da bolsa, acomodação do dólar, talvez uma recuperação aí das commodities em função do mercado global. Então, o gestor de um fundo macro vai se posicionar nesses ativos que se beneficiam desse cenário traçado. Tradicionalmente, os fundos macro eles vão melhor em cenários otimistas em relação ao Brasil. Quando o cenário pessimista começa a aparecer, né, de juros altos e bolsa para baixo, em geral a média dos multimercados macro não vai tão bem. Não quer dizer que num cenário de pessimismo um fundo macro não vá bem. Pode ir, mas na média esses fundos se beneficiam mais de cenários otimistas em relação ao Brasil, que é o que a gente está vivendo hoje. Bacana! Então nós descobrimos novas possibilidades de investimento num cenário de juros em queda e em ativos que estão aí, na plataforma de investimentos fácil de se aplicar. Denis, agora uma última pergunta para finalizarmos. Como que o investidor monta uma carteira de investimentos com esses ativos que você falou? Como que ele deve montar da forma mais prudente? Bom, a gente tem que ter em mente que essas classificações que eu dei, fundo de ações, fundo macro e fundo long biased, são investimentos que se beneficiam de um Brasil melhor, se beneficiam de um cenário otimista em relação ao Brasil. Não adianta a gente pegar 2 fundos macro, 2 long biased e 2 de ações e achar que está diversificando a carteira. Por quê?
Porque a gente está, nesse caso, nesse exemplo, apostando numa única direção, que é um Brasil melhor. Mas a gente tem que ter em carteira investimentos que vão bem se o cenário for adverso. Se a gente não acertar esse cenário de otimismo, nós temos que ter investimentos que compensem a perda ou uma rentabilidade inferior do outro lado. Como? Tem que ter investimento pós-fixado em carteira, tem que ter diversificação no exterior, tem que ter esses investimentos que vão, vamos dizer assim, que vão bem num cenário adverso. Né? Então, a diversificação não é só diversificar em produto, a gente tem que diversificar também em direção. Né? Tem que colocar um pezinho em otimismo e um pezinho em pessimismo. E daí, de acordo com o perfil do investidor, é que a gente vai calibrar se vamos colocar mais peso em otimismo ou mais peso em pessimismo. E escolher os produtos mais adequados dentro de cada grande classificação. Bacana. Eu acho que ficou muito claro toda a colocação que o Denis fez, como alocar os seus investimentos numa carteira e em quais ativos que você pode proteger a sua carteira. Muito bem. Eu tenho certeza que com as explicações do Denis ficou muito mais fácil para você, investidor, escolher melhor alternativas de investimentos nesse cenário de juros em queda. Denis, obrigado por mais uma participação aqui. Não, beleza. Eu que agradeço aí a oportunidade. O nosso objetivo é sempre estar ajudando aí o investidor. E quando precisar, é só chamar que eu venho aí participar do canal. Pode ter certeza que a gente vai chamar sim. Gostou do vídeo? Não esqueça de dar um like aqui embaixo. E se você quer receber notificação toda vez que tivermos um vídeo, inscreva-se aqui no nosso canal e marque o sininho. Assim, cada vídeo novo você receberá uma notificação. Pessoal, muito obrigado pela participação de mais um vídeo, continue nos acompanhando e até a próxima.